eu queria hoje falar uma palavra rema que Deus tem dado no meu coração. Foi inclusive a mensagem que eu ministrei ontem também. Porque nós estamos nesse ano, no ano da... Olha, vocês não olharam para lá, não precisaram colar. Quase setembro, né? Nós estamos no ano da intimidade. Nós estamos, toda vez que eu estou aqui na igreja orando, não só eu olho para aquele ano da intimidade, mas eu olho para ali e falo: Senhor, venha o teu reino, que foi a música que a gente cantou hoje aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O céu é um lugar maravilhoso, né? Ontem a gente estava saindo dessa igreja e os meninos aprenderam sobre o livro 100 palavras. E aí a primeira página do livro 100 palavras é dourado. E aí o Igor falou: mamãe, é dourado? Eu falei: por que, meu filho? No céu vão ter ruas de ouro. E ele falou: eu sou rico, eu sou rico. Falei: meu filho, você não precisa ser rico lá no céu. Nós podemos viver a prosperidade integral que o Senhor Jesus tem para nós, aqui na terra também. Nós vamos aprender nessa noite 2 chaves para o reino de Deus. Eu quero que você fale comigo assim: eu vou aprender 2 chaves para o reino de Deus: domínio e manifestação. Amém? Abra a sua Bíblia ou ligue apenas nesse momento a sua Bíblia, quando eu terminar de falar, em reverência e reconhecimento ao seu Deus, você vai desligar, amém? Romanos 8:19. Déborazinha, se você tiver a NVI aí, e umas linguagens aqui, em alguns textos eu vou ler a mensagem, aí eu te aviso. Romanos 8:19, você vai grifar, você vai colocar destaque colorido, né, amarelo, rosa, azul. Olha o que a palavra de Deus diz para nós nessa noite. Romanos 8:19 diz assim: a natureza, e aqui na minha tradução diz, porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui na tua presença nessa noite. Eu quero te louvar e te agradecer por cada que entrou aqui, Pai. Nós estamos aqui hoje muito felizes. Nós viemos te adorar, nós viemos te render graças, nós viemos prestar um culto ao Senhor e aprender da tua palavra, que é viva e permanece para sempre. Nós lançamos agora todos os nossos pensamentos à obediência de Jesus na cruz do Calvário. Lançamos por terra todo o dardo inflamado de Satanás, todo problema, toda distração, tudo que nós não podemos resolver agora, Pai. Nós não queremos sobre as nossas mentes. Nós dizemos, Senhor, que somos completamente teus para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém? Qual foi o plano de Deus ao criar o homem? A Bíblia nos informa ali, eu acho interessante, porque quando a gente ouve geralmente a história da criação, é quando a gente é mãe e pai. No meu caso, eu decorei, né, da Ana Paula Valadão, da Alessandra, não sei se é Salmonella, como é que é o nome, mas a gente descobre no primeiro dia, Deus criou isso, haja luz, depois vem os animaizinhos, e essa geralmente é a história que a gente conta para a criança, porque tudo começa, você vai educar uma criancinha, você tem as historinhas. Se você pegar uma Bíblia infantil, que na verdade não é a história da Bíblia corrida, são histórias bíblicas, sempre a primeira história de Bíblia infantil vai ser a história da criação. Mas é bem verdade que a história da criação é uma excelente lição para nós. A palavra de Deus diz para nós ali que Deus se reuniu com Ele mesmo. Isso pode parecer redundante, mas não é. Se reuniu ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles tiveram uma ideia genial. Diz a palavra de Deus ali em Gênesis 2:26, não precisa abrir, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, teve um plano perfeito, que
que eu quero chamar nessa noite de plano original. Eles decidiram nos fazer conforme a imagem e semelhança deles. O que a gente sabe que aconteceu é que após esse plano maravilhoso, o homem foi formado. Juntamente com ele estava tão solitário. Veio uma linda mulher, né? Eu estava ali hoje comemorando, falei, nós três, a Dani ministrando louvor, a Lé na direção, eu pregando, falei, hoje é o dia das mulheres. Irmãos, vem a mulher, e a mulher toma uma decisão ruim, ela come o fruto, dá para Adão, e ali o homem peca e ele se desconecta através do pecado. E nós vamos ouvir a história e qual é o grande cerne que nós temos dentro da igreja? O plano da salvação. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, Jesus vem, nos resgata, mas eu quero que você guarde agora, que existiu no início um plano para mim e para você. A palavra manifestação, se a gente vê no original, porque quando a gente lê aqui em Romanos 8,19, porque a criação aguarda com ardente expectativa, eu não quero dizer aqui, não quero entrar no contexto, a criação está esperando a expectativa de agir como? O que seria essa palavra? Eu quero dizer que a palavra manifestação, no original bíblico, no original, ela é a mesma coisa que apocalipsis, ou apocalipse, que é o ato, manifestar, é o ato de se tornar descoberto, exposto, é o mesmo que revelar a verdade, coisas antes desconhecidas. Até o momento isso não era presente na mente das pessoas, mas agora isso se torna parte da sua realidade. É o aparecimento. Então, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se reúnem ali, no início de todas as coisas, e eles têm uma excelente ideia. Não foi um erro. Você nasceu, você veio na hora errada, você não foi querido, não foi um erro. Existe um plano original de criação e uma semelhança e uma identidade. Façamos o homem conforme nós somos. A terra aqui, quando a Bíblia fala que nós devemos dominar sobre os répteis, sobre os animais, sobre as aves, sobre toda a terra aqui não é no sentido de solo. E eu confesso para você que muito tempo eu achei que era isso. Porque a gente está na agricultura, né? Caim era um agricultor, e aí a gente vai dominar sobre a terra, e aí agora a gente já tem aí a questão de fazer bem as sementes, e aí a gente já tem melancia sem semente, a gente já tem uva. Não tem uva sem caroço, gente? Ela é doce como nenhuma outra. Eu acho que aquele doce da uva sem caroço é transgenia também, porque não é normal, né? Eu não estou falando, e eu nem acho que a palavra de Deus, quando nos relaciona aqui, a palavra terra, domine sobre toda a terra, ele está dizendo da agricultura, porque o termo hebraico aqui, o termo grego para terra, não é agricultura. O termo original é eretes, não é solo, mas significa toda a terra, significa o contrário de uma parte. A terra que Deus nos ordena para dominar, no original, significa ao contrário do céu. Deus nos cria e nos dá uma ordem: domine sobre a terra. E o primeiro ponto que eu quero falar para você é isso: exerça domínio. Vira para o seu irmão e diga: exerça domínio. O homem começa então a sua jornada com essa bênção divina. Olha, eu te formei, você é igual a mim, parecido comigo, porque isso é o oposto às vezes do que a gente entende. Você é fraco, você é pecador. Olha o que eu estou dizendo, não quero que você me veja como herética,
Você é pecador, a sua carne é fraca, e eu não estou dizendo de atitude, eu estou dizendo de identidade. Você não dá conta, você não é capaz, e você tem que lutar muito para conseguir. Na sua identidade, você tem a imagem e semelhança do seu Pai. Eu estou descobrindo algumas coisas no Igor, mais uma vez, estou assim muito cheia do meu filho, estou muito tempo com ele. E uma das coisas que eu descobri é que o Igor é hiperativo. E o mais interessante é que quando eu recebi o diagnóstico, vocês estão rindo, não estou entendendo. Eu falei ainda. E quando eu recebi o diagnóstico, a mulher falou assim: olha, sai daqui da escola. Foi um dia muito desafiador para mim. Vai nessa livraria e compra esse livro. Você vai ler esse livro e você vai entender o seu filho. Irmão, aquilo foi uma revelação de quem eu era. Eu começava a ler, sou eu, meu Deus. Eu descobri, tem 4 meses que eu sou hiperativa. Eu não sabia. Semana retrasada, eu fui outra consulta, porque ele está assim, sendo atendido por muitas pessoas. E aí, a menina falou: você sabia que o Igor tem um transtorno de opositor? Que você, quando você pede sim, ele fala não. Quando você fala não, ele fala... É exatamente como eu sou. Minha dificuldade, porque eu sempre tenho vencido, claro, a gente como adulto, né, eu sou muito bem discipulada. Eu tenho um pastor e uma pastora muito forte no discipulado. Então, eu já fui muito quebrada. Mas o meu apelido era do PT, você é do contra, você é do PT. Ju, se a gente fala assim, Ju, você pode? Não. Ju, você não pode? Posso. Irmãos, enquanto eu ouvia aquele diagnóstico do Igor, eu dizia, sabe qual é o que eu quero dizer para você nessa noite? O fruto não cai muito longe do pé. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é forte, você é poderoso. Você tem que saber que a sua identidade é de Deus Pai, é de Deus Filho, é de Deus Espírito Santo. Nada pode fugir disso. Então, quando a gente age debaixo, quando a gente exerce esse domínio, quando a gente sabe quem a gente manifesta quem Ele é. Deus não precisa ser Deus no céu, Ele é. Mas Deus escolheu ser Deus na terra através de mim e de você. Se eu sou crente, se eu sou cristã, e se eu não faço Deus conhecido, se eu não exerço esse domínio, se eu não exerço essa minha identidade, eu não estou falando de atitudes. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, não estou falando de luta. Eu estou dizendo como eu me comporto diante da luta. Eu sou forte, você é poderoso, você é a identidade, você é parecido com Jesus. Você foi criado à imagem e semelhança dEle. Quando a gente age assim, a gente governa, a gente compartilha desse governo, porque exercendo domínio, irmãos, a gente se posiciona como representante do céu, sobre a criação e sobre o mundo. Sabe o que diz o Salmo 115, versículo 16? Põe aí para nós, Débora, o Salmo 115, versículo 16, é muito poderoso, porque nós precisamos hoje exercer de uma vez por todas aquilo que Deus nos chamou para ser. Exercer domínio, exercer governo, exercer direção sobre as nossas vidas, sobre o que acontece conosco, sobre o que está diante de nós. Achou? Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra... E a palavra terra, eu pesquisei, eu estudei no original, não é terra, solo, areia, barro, é terra ao contrário do céu. Mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Sabe de quem é a terra? Sua, é minha. Sabe de quem é a terra que você vive? Sabe de quem é o ambiente que você vive? Sabe quem deve dominar, governar sobre a sua cosmovisão? Você, que é a imagem e semelhança do seu Criador. Os céus são o âmbito do Deus adorado, exaltado, mas a terra, irmãos, é nossa.
A gente fala muito, né? As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor é poderosa, podem falar, pode dizer, mas a igreja avança contra o inferno, a igreja vai sempre avançar. Mas a igreja também sou eu e você, e nós não somos só a igreja no sentido literal, fazemos parte, nós somos filhos, parecidos com o nosso Pai. E precisamos desfrutar disso. Nós precisamos desfrutar dessas bênçãos. A terra Deus confiou ao nosso domínio. E aqui essas manifestações, elas devem acontecer como? Deus poderia ter falado, eu vou mandar lá, eu vou mandar aqui, eu vou tocar lá, eu vou tocar aqui. Mas Deus, Ele criou dessa forma. Ele falou, o céu, eu vou reinar aqui. Mas na terra, os meus filhos, que são parecidos comigo, que são iguais a mim, que têm a minha genética, o meu DNA, lá, eles vão governar. Assim como Adão, irmãos, quebrou essa ponte de manifestação de Deus, Jesus resgatou essa ponte. Jesus, Ele veio e Ele reconstruiu, Ele nos salvou, Ele nos reconciliou. Mas o plano da salvação, ele é um pedaço dessa corda. O outro pedaço é o plano original. Quando a gente é salvo na igreja, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso é um resgate. Isso não é o plano original. O plano original é que nós reinássemos. O plano original é um plano de domínio. É um plano de governo, mas o homem errou. Jesus veio e nos reconciliou. Esse é um pedaço, é maravilhoso. Mas existe um plano original para você. E você precisa adentrar nesse plano hoje e exercer esse domínio. Amém? Um plano de controle, um plano de direção, um plano de intimidade. Porque quando o homem pecou, ele quebrou também o quê? O relacionamento. Nós fomos criados para duas coisas, eu posso dizer aqui. Para nos relacionarmos com Deus, termos intimidade com Ele e para dominarmos. Mas existem duas chaves para fazermos isso. A segunda chave que eu quero te dar é a chave da manifestação. Uma coisa é eu entender a minha identidade. Diante dessas circunstâncias que eu estou vivendo, eu vou exercer domínio. Eu não vou exercer domínio pelo que eu estou vendo, é o que a palavra de Deus diz. Eu não vou me guiar por vista, eu não vou me guiar pelo diagnóstico, eu não vou me guiar pelo que falaram de mim, eu não vou me guiar pelo como eu fui criado, eu não vou me guiar pelo que fizeram comigo, eu vou me guiar pelo meu Criador. Eu sou a imagem e semelhança, e eu vou dominar sobre isso. Mas para eu, depois que eu entendo esse domínio sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre as minhas atitudes, eu preciso manifestar esse domínio. Sabe o que a Bíblia nos reserva, irmãos? Sabe como é que a gente manifesta esse domínio? Ele reservou para nós lugares altos. Eu vou dizer para você novamente, Jesus nos reservou lugares altos. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Ele, aonde? Nas regiões celestiais. Não precisa colocar, porque eu quero ler Efésios 2, de 6 a 10, na linguagem, a mensagem. Presta bastante atenção o que Jesus fala para nós nessa noite, sobre manifestar quem Ele originalmente nos fez para ser. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado, e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos colocou, nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Você está sozinho? Você está sozinho? Pastor, eu me sinto sozinho. Não tem problema.
Você pode se sentir, porque você não é guiado pelo que você sente, mas você precisa, quando você se sente, renovar a sua mente e ler para você Efésios 2:6. Porque na companhia de Jesus, nós habitamos em lugares altos. Não é demais? Agora Deus nos tem onde Ele sempre quis. Tanto nesse mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. A nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja nas nossas vidas. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo e nós a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Eu amo um versículo que diz assim: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Ele é quem teve um plano conosco. Quando Ele te formou, você lindo e maravilhoso, antes da criação, que obra linda, como parece comigo. Ele vai descer, Ele vai para a terra e Ele vai exercer domínio, assim, assim e assim. Sabe aonde começa o reino de Deus que nós cantamos? Sabe aonde começa o reino de Deus de Mateus 6,10? Dentro de nós. Dentro de nós. Eu preciso entender que eu sou igual ao meu Jesus, que eu sou a imagem dele. E por mais que a minha carne milite contra o meu espírito, eu sou igual a ele. Eu gosto muito de uma forma de agir que nós aprendemos em Curitiba, quando nós fomos lá agora em janeiro, que na igreja lá, na Igreja da Paz, eles falam que tratam as pessoas, quando elas erram, eles falaram que pegaram, aí eles contando para nós, um pastor, pegou um homem bem cachaceiro assim, bebendo todas, e esse homem chegou, e o pastor virou para ele e falou: irmão, deixa eu te falar, o discipulador, esse não é você. Gente, difícil, porque o cara bebia muito e todo tempo. Deus não fez você para ser assim. Eu não vejo você assim. Por que você fez isso? Isso não combina com você. Você é santo, você é honesto, você é responsável. O que você fez não combina, não tem nada a ver. Cheguei na minha casa com essa ministração e toda vez que o Igor faz alguma coisa que ele faz todo dia, eu digo: Igor, isso não combina com você. E esses dias, irmãos, ele falou: mamãe, é verdade, eu não sou assim. Eu falei: amém, amém. Tá ligado? Irmãos, sabe por que não combina? Porque nós somos segundo o nosso Pai. Nós somos parecidos com Ele. Esse reino de Deus, esses são os princípios do reino, essas são as chaves. Eu tenho que exercer domínio sabendo quem eu sou, e eu tenho que manifestar. Agora isso primeiro nasce dentro de mim, e naturalmente isso sai. Sabe o que eu acho muito interessante? Nós vivemos uma história no Brasil muito interessante esses dias da Êxla, né? Todo mundo conhece a cantora Êxla. Aqui eu estou fazendo para vocês uma fofoca gospel, não é? Que todo mundo sabe. A Êxla perdeu o filho dela. E a pastora Maíra esteve numa conferência esses dias que ela contou o testemunho. E ela disse que quando o filho dela morreu, antes de morrer, ela disse: Deus, se o meu filho morrer, eu nunca mais canto, eu nunca mais prego, eu nunca mais componho, eu nunca mais vou subir num púlpito. E aí o que aconteceu, irmão? Morreu. E ela estava lá, adorando a Deus e dizendo: eu não sou o centro de todas as coisas. Sabe o que a atitude da Êxla ensina para nós? Não importa a luta,
Não importa o que a gente passe, nós ainda temos um Pai soberano. Nós não somos o centro. Nós fazemos parte. A gente viu o que a gente leu aqui em Efésios. Nós não somos os protagonistas dessa história de amor. Nós precisamos manifestar. Que exemplo, que manifestação a Estila tem dado para não crente. Porque em vez de exemplo ruim, irmão, graças a Deus, como eu louvo a Deus, porque ela ensina como um crente deve se comportar num luto. Pelo menos a gente tem um exemplo. Excelente, ela foi no Gugu, eu não vi, mas eu sei que essa mulher tem ministrado e dito, morreu, mas o meu Redentor vive. Eu perdi o meu filho, mas graças a Deus, por 17 anos eu tive o meu filho. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe por que essa mulher não ficou louca, depressiva, não está trancada num quarto dizendo que a vida não tem sentido e queimando o filme do Evangelho? Porque ela decidiu manifestar o domínio do Pai sobre a vida dela. E essa manifestação, você concorda comigo que a manifestação da atitude dela edifica a nossa vida? Sim, foi edificado pelo testemunho da Estila. Levanta a mão. Impressionante. A criação espera ansiosamente a sua manifestação. Que a gente não passe por isso em nome de Jesus, amém? Mas em que áreas da sua vida essa manifestação ela tem que ser aparente? A nossa história, irmãos, tem sido um reflexo desse poder. O reino de Deus tem se manifestado através do seu casamento, dos seus problemas, do que tem acontecido com você no seu trabalho, o domínio e a manifestação de quem você é. Eu cheguei, por isso que faz sentido a gente ler, que você tem que ser sal e que eu tenho que ser luz. Por que eu tenho que ser luz? Porque eu sou igual. E se eu chego num lugar e eu sou igual, eu acendo. Jesus não chegou em nenhum lugar e não fez a diferença, ele salgou. Interessante que se você pegar aqui, eu te der um carro e não te der a chave, dependendo do carro, você não abre mesmo. E sabe o que acontece? Você pode ter uma Ferrari, porque na verdade, esses textos que nós temos lido, essa palavra aqui, está desde sempre. Eu não vim contar para você hoje aqui uma novidade. Eu vim relembrar você do que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. Mas se nós não pegarmos essas chaves e abrirmos esse carro, nós não vamos andar. E o pior, irmão, muitas vezes, não é nem não experimentar o que Deus tem para nós, é mostrar para o mundo um Deus fraco, um Deus que age só aqui não. Eu fui uma vez num congresso que o pastor falou, vem aqui na frente quem é cego, e aí foi um monte de gente cega na frente, e uma hora estava lá um curado, outro curado, e numa hora um tirou o olho e falou, pastor, não tem olho. Eu falei, irmão, eu falei cego, não falei que não tem olho. Eu não estou falando disso. Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus de luta, Deus é um Deus a qualquer momento. Nós precisamos manifestar, nós precisamos pegar essas chaves. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse 1, 17, 18? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora eu estou vivo, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, quando morreu, antes de ir para o céu, ele fez uma visita no inferno, e ele foi lá e pegou as chaves da morte e do inferno. Então, irmão, quando Satanás disser para você, você vai morrer, você vai dizer... Você não tem a chave. Quando ele disser para você, os seus filhos vão morrer, você vai capotar, o avião vai cair, vai acontecer, né? Porque está assim, né? Vai explodir uma bomba no Rio de Janeiro. Em nome de Deus, graças a Deus não explodiu. Você não tem as chaves da morte. Quem tem a chave é o nosso Jesus. Não vai acabar, irmão.
Essa história não está no fim. O que você está passando não acabou, porque as chaves não estão na mão do nosso inimigo. Glória a Deus! Olha o que diz mais. Mateus 16, 18, eu acho tão lindo. Porque Jesus, Ele é um irmão tão maravilhoso. Ele é tão espetacular que além dele pegar essas chaves. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus? Põe para mim, Débora, Mateus 16, versículo 18. Porque a última palavra da nossa vida não está nas mãos de Satanás. Amém? Olha o que diz a Bíblia, Mateus 16, 18. E eu lhe digo, isso é Jesus falando para Pedro, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que é a mesma coisa que inferno, não poderão vencê-la. Passa. Eu quero que você leia esse versículo. Leia esse início para mim, por favor. E... é muito poder, é muita manifestação. Deixa eu te falar, é muito domínio que nós, como filhos de Deus, temos. A palavra de Deus diz em Salmos: a quem temerei? O que me podem fazer os homens? Eu te dou, eu não só pego as chaves, mas eu compartilho com você. O que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. O que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. E sabe o que é o mais interessante, irmãos? Que no versículo 16 desse texto, quando Jesus fala isso para Pedro, antes dele falar para Pedro, ele pergunta quem eu sou. E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Após Pedro reconhecer quem Jesus era, ele ganha as chaves. Esse é o grande segredo. Nós reconhecemos quem Ele é em nós. Nós reconhecemos de onde nós viemos. Nós reconhecemos a nossa identidade. Eu não sou fruto do acaso. Eu não vim de forma errada. Eu não sou um pecador no mundo errante e vou viver escravo do pecado. Não. Adão caiu numa armadilha. Adão não foi feito para cair. Ele foi feito para cair, irmãos? Não. Então, ele não seria a imagem e semelhança de Jesus. Ele seria a imagem e semelhança de Satanás. Pedro reconheceu quem ele era. Ele ganhou as chaves. E ele exerceu por causa de Pedro, por causa dos apóstolos, nós estamos aqui hoje. Nós estamos escrevendo, irmãos, a nossa história. As nossas escrituras, nós fazemos parte da Bíblia falada. Nós precisamos exercer domínio e manifestar. A palavra de Deus diz em Provérbios 3,16: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente reconhece quem Jesus é, nós ganhamos essas chaves e nós precisamos exercer isso. Nós somos a criação de Deus para fazer as boas obras. Ele tem muitos planos para nós. Eu tenho descoberto isso há algum tempo e eu tenho buscado de Deus: Senhor, onde o Senhor tem para mim para estar hoje, domingo, no mês de agosto? O que o Senhor projetou para mim quando o Senhor me criou? Eu quero ir para este lugar, eu quero estar nesse lugar. Eu não quero chegar aos 60 anos e dizer: Jesus, me perdoa, eu tentei fazer. Eu quero estar no lugar que o Senhor planejou. Qual foi o lugar que vocês conversaram lá na criação e disseram: vamos fazer Juliana em Brasília, na casa do Neif e da Regina, morando ali, e ela vai cumprir isso? Eu quero estar nesse lugar, exercendo domínio e manifestando o reino de Deus na minha vida. Irmãos, nós devemos buscar, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Eu disse hoje de manhã no live que quando eu vi a imagem do menino da Síria, do menininho que foi ensanguentado, que viralizou na internet,
Eu orei pelaquela família, orei pela guerra na Síria, e eu agradeci a Deus, porque o plano original dele não era para eu estar lá. Jesus, muito obrigado pelo teu plano aqui no Brasil. Venho para a igreja, como foi dito aqui, né? A gente sabe, tem 20 igrejas na nossa redondeza, você tem rádio evangélica, você tem 1 milhão de tipos de Bíblia, você abre a internet, você tem mensagens. Jesus, exercer o seu domínio e manifestar a tua glória no Brasil, cá entre nós, é mais fácil que na Síria. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero que você dê uma resposta ao Senhor. A criação, as pessoas, de fato, os escravos e perdidos pecadores, presos ao nosso inimigo, esperam a nossa manifestação. De fato, um mundo perdido, depressivo, sem esperança, viciado em remédios, viciado em drogas, viciados em falsos prazeres, espera a nossa manifestação. De fato, os nossos familiares, os nossos amigos esperam a verdadeira manifestação do amor de Deus, da mensagem da cruz, de uma vida plena, cheia, íntima de paz e alegria. Eu quero que você fale com o Senhor. Eu quero, se tem áreas na sua vida em que você não tem manifestado, em que você não tem exercido esse domínio, eu quero que você peça perdão hoje ao Senhor. Diga: Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu fui feito pelo Senhor, do pó da terra o Senhor me criou. E o Senhor não me criou para construir uma história, o Senhor construiu uma história. O Senhor me colocou nos altos céus, ao lado de Jesus. Eu vou para lá, eu quero este lugar. Fale com o Senhor agora. Ande pelas áreas da sua vida, irmão. A maior reflexão que nós podemos fazer é uma autorreflexão. É o que eu posso fazer. O que posicionamento eu posso ter para viver diferente do que eu tenho vivido. As pessoas não podem entrar nas nossas mentes e nos nossos corações, a não ser que nós deixamos. Nosso inimigo não pode fazer nada. A palavra de Deus diz, Romanos 16:19, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Este é o lugar dele, porque nós somos filhos de Deus, nação santa, sacerdócio real. Nós fomos escolhidos. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Fala que você quer exercer esse domínio, você quer manifestar essa glória de Deus. Quero te convidar a ficar de pé e cantar essa canção, refletindo nas mudanças que a gente precisa ter todos os dias. Dá-nos hoje